E a primeira coisa que eu queria passar para vocês é que no momento que você adquiriu ali em janeiro a certificação, eu apresentei 3 mentorias online, transmissão ao vivo nesse modelo, mas a individual que já está marcada, isso para abril. Então todos vocês que estiveram na nova certificação têm direito à mentoria individual, apenas para a turma de janeiro. Para quem adquiriu a certificação anterior, tem acesso a esse formato que vocês estão tendo aqui, que é da mentoria em grupo. Mas além das 3 sessões que eu passei para vocês em janeiro, da turma de janeiro, eu vou estar acrescentando uma 4ª turma, até porque agora, essa semana, então amanhã, quarta-feira e quinta-feira, eu vou estar fazendo um evento ao vivo. Um evento totalmente reformulado, todo novo. E aqui o convite está aberto, tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo. E a ideia é justamente abrir uma nova turma agora em março. Então eu vou fazer, ao invés de uma sessão por mês, eu percebi que o ideal era fazer uma sessão por semana. Então todas as segundas-feiras, às 19 horas, eu vou fazer uma nova mentoria para as próximas turmas. E vai conciliar que na 3ª sessão e 4ª sessão, que é uma nova que eu acrescentei, você vai usufruir desses tópicos, modelo de negócios e marketing digital. Então, a primeira sessão vai continuar sendo o marketing pessoal que você já teve, que foi um mês atrás. A segunda sessão vai falar do modelo, da metodologia do processo de coaching de emagrecimento, que é hoje. E aí você vai estar em conjunto com uma próxima turma. Então vai ser interessante. Coloca na sua agenda dia 5, que foi uma data que foi acrescentada, no dia 12 já estava marcado para você. Então são essas informações relacionadas à mentoria. Com relação à atualização do conteúdo, eu tinha prometido que eu ia entregar o restante do conteúdo em abril. Eu estou finalizando o módulo agora em março. O que aconteceu é que muitos conteúdos eles estão sendo incluídos no mesmo módulo. Vou dar um exemplo, gatilhos mentais. Eu tinha mencionado lá atrás que ia fazer separado, mas ao invés de eu ter um vídeo de 30 segundos, 1 minuto cada, eu optei em fazer um único vídeo, incluindo todas essas informações. A partir do momento que eu faço a entrega para vocês, aí eu vou entrar num ciclo vicioso de atualização contínua. Tá? Então todos os módulos eles serão atualizados daqui para frente, eternamente vai ser atualizado, essa é a ideia. Então não se assuste se você entrou no curso e percebeu que está lá, por exemplo, 80% do conteúdo que você concluiu, e quando você entrar novamente vai aparecer um valor menor. Isso porque teve algum conteúdo que foi novo, e aí vale a pena você conferir todos os módulos para saber qual que foi o conteúdo novo para você. Tudo bem? E também já está disponível uma avaliação final, onde você vai ter que ter, o crivo aqui está um pouco maior, de 90% de acerto, isso pensando inclusive na certificação, no credenciamento, que eu vou falar daqui a pouco. A escola agora ela está credenciada por uma associação aqui no Brasil, que daqui a pouquinho eu já falo. E um dos requisitos que é importante para pensar na questão de qualidade é que a gente tem que ser muito exigente. Então são 10 questões de múltipla escolha, você pode fazer quantas vezes for necessário, e você tem que das 10 questões acertar 9. Então, a partir do momento que você acertou as 9 questões, vai ser liberado o certificado de conclusão de 120 horas, desde que você conclua também todos os módulos. Então, aqui passando para você a expectativa de finalizar o módulo de marketing digital em março de 2021. É lógico que eu vou acrescentando cada vez mais informações, aqui eu reforço falar que a certificação ela tem como proposta uma atualização contínua. Tudo bem? Falando agora de um novo produto que eu vou lançar essa semana, que chama Clareza para Emagrecer, que esse é um produto destinado não para quem quer ser coach, mas para as pessoas que querem emagrecer. Eu percebi que é um nicho
e que inclusive esse produto, existe a possibilidade de você reproduzi-lo, não vejo problema nenhum, de você fazer no modelo muito parecido ou muito próximo da metodologia. Inclusive eu percebi que eu precisava ter esse produto, inclusive para dar respaldo técnico para vocês, e ele vai ser lançado a um investimento de R$ 297. E esse valor, quando você finaliza o módulo da metodologia, tem um item que é para você, caso tenha interesse de adquirir o produto. Só que esse produto, eu vou estar ofertando para você um cupom de desconto, um cupom de desconto de 80%. Significa que se você vai investir apenas R$ 59,40 ou 6 parcelinhas de R$ 10,78, sendo que essas sessões elas ocorrerão uma vez por semana, que é a metodologia que eu vou aplicar, inclusive. Então aqui não é uma formação de coach, é para pessoas que querem emagrecer. E essa metodologia eu vou aplicar em formato de grupo, que vai ser também às segundas-feiras, às 20h30. Então se você vai ter ali dia 5, dia 12, a terceira mentoria, a quarta mentoria, e na sequência, logo após da mentoria, você vai fazer o processo de coach de emagrecimento em grupo, caso você queira. Então isso aqui é um item opcional de um novo produto que eu vou estar lançando em primeira mão. Eu estava passando aqui para você que está assistindo, mas já está disponível inclusive para aquisição com essas datas específicas. Como eu falei anteriormente, a escola, agora é uma escola de formação de coach de emagrecimento. Ela foi credenciada pela Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching, a Brap Coach. E o que isso vai refletir para nós? Maior exigência do conteúdo, por isso que tem a avaliação, como eu comentei, o critério de avaliação de 90% de acerto. E fora isso, todas as vezes, quando você finalizar a certificação, vai ser emitido online um certificado de conclusão. Esse certificado de conclusão, você vai encaminhar para mim. Fala assim: Paulo, eu finalizei. Aqui está o meu modelo do certificado. E eu vou enviar para ti um novo certificado, onde vai ter um código da Brap Coach, que todas as vezes que alguém quiser validar o seu diploma, é um código. Ele vai conseguir pela Brap Coach verificar que você é uma coach certificada por uma escola que tem uma chancela. Isso eu vejo como algo muito positivo, principalmente pleiteando lá na frente, caso tenha uma regulamentação da profissão de coach. Era uma coisa que eu estava buscando, isso fazia muito tempo, e graças a Deus eu consegui ter esse reconhecimento, esse trabalho da escola, e que eu queria aqui compartilhar com vocês. Lembrando que essa informação ela é aplicável a todas as pessoas que fizeram a certificação comigo anteriormente. Tem um investimento? Tem, mas eu vou arcar com este investimento de ter um número, manifestando toda a confiança que você teve em mim, toda a gratidão que eu estou tendo por você. Por isso que não faz sentido cobrar a mais por você por esse diploma. Tá? Então aqui é uma informação que eu acho que vai ser bem legal, principalmente a nível de reconhecimento. Enfim, vamos dar andamento. Caso vocês tenham aqui alguma dúvida específica, é só mandar os comentários no chat do YouTube e pode perguntar, fica super à vontade. Eu queria saber se você que está assistindo, se você viu esse material. É fundamental você ter essa informação. É lógico que a ideia da mentoria era pelo menos para que você tirasse todas as suas dúvidas. Eu sei que pode ser por conta de horário, algumas pessoas não estejam disponíveis no momento, fazendo com que tenham uma baixa adesão. No entanto, você também pode aproveitar esse material, essas informações, e fazer um trabalho em conjunto. Então, eu vou ler o material novamente, eu vou ver todas as informações, agora eu vou ver as explicações do Paulo ao vivo. É diferente? Sim, é diferente. Mas enfim,
Eu queria saber, para quem está assistindo, se conseguiu, me manda aqui no chat, conseguiu ler o conteúdo, ver o conteúdo, sim ou não? Só para eu saber se está tudo ok. Quem está aqui comigo. Sim ou não? Essa metodologia, ela sofreu algumas mutações, porque eu já fiz elas em vários formatos. 10 sessões, 7 sessões, 5 sessões, 6 sessões. Em média, um processo de coach, de uma forma geral, não tem uma regra. Queria deixar bem claro isso, não tem uma regra para você falar assim, tem que ser 10 sessões, tem que ser 5 sessões, tem que ser tantas sessões. Isso depende muito da finalidade, se você atinge uma sessão específica para o ponto B, outra para o ponto A. Então, ponto B é futuro, ponto A realidade. O ideal é que tenha uma sessão para opções, uma que seja para o planejamento e uma quinta sessão, pelo menos, para o encerramento. Então, a gente está falando que 5 sessões, no mínimo, seria o ideal. Mas eu conheço sessões que pode ser feita apenas com uma única sessão. Uma única sessão você tem toda uma metodologia, que inclusive eu falo disso na quinta sessão. Isso é importante. Boa noite, Beca. Boa noite, Adriana. Sejam todos, em primeiro lugar, aqui, agora pessoalmente falando, parabéns aí pelo Dia das Mulheres para vocês, tá bom? Então a metodologia, a Beca está pegando agora a primeira versão e a Adriana, ela pegou uma anterior, que eram 7 sessões. Ela foi atualizada para 5 sessões. Por vários motivos. Primeiro motivo, por uma questão de agenda, da sua agenda, de você conseguir colocar mais clientes por sessão. Outra coisa, você pode abrir em formatos de turma. Então eu, por exemplo, eu vou fazer essa mesma metodologia, todas as segundas-feiras, 8h30 da noite, que eu vou atender as pessoas. E aí eu dediquei um dia específico para isso. Então, quando estiver acabando uma turma, já está começando outra. Então, durante esse período, eu faço os lançamentos, que são datas específicas para lançar. Isso eu vou explicar mais quando eu for falar de estratégias de marketing, tá bom? Em estratégias de marketing eu vou explicar como fazer os lançamentos. Ou faz em formato de venda perpétua, que deixa a venda aberta a todo momento, que eu não recomendo, inclusive eu falo disso, dos gatilhos mentais. O interessante é que você tem uma escassez. Essa escassez é para que a pessoa ela queira fazer parte daquele processo. Uma outra dica também é que a maior parte dos processos ela seja feita em formato de grupo. Primeiro porque são poucas as pessoas que têm condições financeiras de arcar com o processo de coaching. Em média, só para vocês terem uma noção, em média, você pode cobrar ali de 200 até 300 reais a sessão. Se a gente está falando de 200 reais, com 5 sessões, está falando de 1.000 reais. Então não é todo mundo que paga 1.000 reais para fazer esse trabalho. Vai depender muito do seu público, quem você quer atingir. Enfim, eu utilizei na metodologia a técnicas de PNL, principalmente das estratégias Disney. Essa foi o fundamento que eu queria explicar para vocês, pelo qual ele apresenta que eu tenho que passar por um processo de coach apenas se eu tiver consciência da solução do problema. Como assim? Se eu tenho que querer mudar, mesmo não sabendo como mudar. Então a pessoa está apta para isso. Se é um indivíduo que acha que para emagrecer ele tem que se alimentar do jeito que ele come, que ele não quer fazer atividade física, é uma pessoa que não está apta para o processo. Entenderam? Essa é a principal característica. É tanto que eu vou explicar isso muito bem nessa semana.
Por isso que eu falo que se vocês puderem participar amanhã, quarta e quinta, vocês vão entender que este conteúdo, ele não é o curso pago, ele é o início de tudo. Que eu explico o quanto é importante a pessoa ter consciência do problema. Ela tem que pensar, nossa, eu tenho que emagrecer. Mas será que eu quero fazer uma alimentação saudável? Será que eu quero fazer exames clínicos? Será que eu quero fazer atividade física? Eu estou cansado, estou sem dinheiro, ficar arrumando um monte de problema. Essa pessoa não está apta para um processo de coaching. Você tem que levar ela até a consciência do problema. Por isso que eu deixei esse nome. Porque se a pessoa tiver com dúvidas, é melhor você nem fechar o programa. A probabilidade de dar errado é muito grande. Tudo bem, turma? Essa é a ideia. Ficou claro isso ou não? Eu vou falar um pouco mais sobre essa primeira sessão, que ela é importante. Ela é importante para você validar se você vai ou não fazer o processo de coaching. A segunda sessão eu chamo de sonhador, porque eu vou pensar no ponto B e automaticamente eu já vou trazer para o ponto A. Então a ideia é pensar, se eu já sei o que eu quero, mas eu preciso de ajuda de como seguir esse caminho, eu consigo encurtar essa etapa. Eu não precisaria ter mais uma semana, eu até poderia ter uma semana a mais. Por isso que tem o sonhador que traz a realidade. A terceira semana já é o planejamento e, na minha opinião, é a sessão que vai trazer maior transformação. No entanto, é a sessão que vai ter maior desafio, inclusive para você, coach. Por quê? Na terceira semana até o final da quinta semana, a gente está falando de 2 semanas, você vai precisar ter um controle muito grande. Um controle no sentido de dar feedback para os seus clientes. Feedback do diário fotográfico que eu vou passar mais à frente. E esse diário fotográfico, nós vamos usar, eu recomendo que vocês usem o Instagram. Pode ser feito pelo WhatsApp? Pode, mas eu não acho legal. Até porque o próprio Instagram, no feed privado, a gente vai deixar como privado, essa é a recomendação, a pessoa ela vai ter ali um diário fotográfico. Isso fica muito visual, fica bem legal. E quando eu coloco pelo Instagram, você acaba se perdendo. Não é legal isso. Para a construção dessa metodologia, inclusive, muitas das coisas eu tive que reavaliar. Por exemplo, eu poderia me viciar a olhar para os meus concorrentes e perceber o que eles fazem e tentar fazer semelhante. Só que eu fui por outro caminho. Então, eu parto do princípio que aqueles grupos que a gente conhece, grupos de WhatsApp de 21 dias, que todo mundo faz, por isso mesmo, todo mundo faz, não é o melhor caminho. Não sei a opinião de vocês, mas não é o melhor caminho, não traz diferencial, porque já existem inúmeras pessoas que fazem isso. Agora, poucas pessoas fazem esse registro e esse acompanhamento de 2 semanas. Queria saber a opinião de vocês, pessoal. É importantíssimo isso, entendeu? Quem tiver aí e dá um feedback para ver o que acha, enfim. Temos a 4ª sessão, que é o crítico construtivo, que é o momento que você vai reavaliar em conjunto com o coach aquilo que está dando certo. O que você não muda aqui, você não muda no sonho, o sonho permanece, mas o que muda é o planejamento. O que está dando certo, mantém, o que não está, corrige. E por fim nós temos a última sessão, consciente da mudança ou clareza. Essa é a ideia, para que ao final de 35 dias, para ser mais exato, 5 semanas, eu vou sair
do nível consciente da solução até o nível consciente da mudança, ou clareza, que é quando o cliente ele tem autonomia para escolher que alimentos que ele tem que consumir, que exercícios que ele tem que fazer, quais exames tem que fazer, que profissionais que tem que procurar. Essa é a finalidade. Outra coisa que tem muito diferente nessa proposta, principalmente a outros players de mercado, a outros produtos de mercado, que eu bato na tecla do quanto é importante o cliente procurar outros profissionais da área da saúde. Ele tem que procurar outros profissionais da área da saúde, incluindo médico endocrinologista, cardiologista, nutricionista e profissional de educação física. Que seja um atendimento presencial, um atendimento online, ou por blog, mas tem que ter informações precisas, preferencialmente individualizado, porque isso vai depender do quanto a pessoa ela está comprometida com o processo. E aí eu vou detalhar um pouco mais isso durante as sessões. Tudo bem, turma? Perguntas específicas? Se alguém tiver alguma pergunta, fica super à vontade, tá bom? Como eu falei para vocês, durante as 5 sessões nós temos ferramentas. Essas ferramentas são questionários, planilhas ou técnicas, que é aplicado em todas as sessões. Entre uma sessão e outra existem tarefas que você vai encaminhar para o cliente, principalmente entre a primeira e segunda, segunda e terceira e quarta. Quarta e quinta. Da quinta para a sexta não tem, porque não tem sexta, só tem até a última, que é a quarta tarefa. Então são 4 tarefas, sendo que a tarefa 3 e 4 é a mesma, vocês vão perceber mais à frente. Eu também deixei disponível um documento chamado Diário de Bordo. Esse Diário de Bordo, ele nada mais é do que um relatório que você vai fazer das sessões, quais foram as principais dúvidas, ou individual ou atendimento em grupo. Você pode fazer isso à parte? Pode. Eu deixei um modelo para vocês terem mais ou menos uma ideia, que fica muito mais fácil para vocês não se perderem de quais são as ferramentas, quais são as tarefas. Também, não sei se vocês perceberam, que eu separei os vídeos, né? Isso é uma novidade aqui na outra certificação. Eu tinha lá um módulo só de ferramentas, daí as pessoas confundiam muitas vezes, agora eu deixei tudo no único local. Tudo que é de etapas, estrutura, tudo em estrutura. Tudo que for ferramentas, ferramentas. Que for etapas, etapas. Que for tarefas, tarefas. Então, tudo no único local. E que essa duração da sessão, aproximadamente 60 minutos. Aí vai depender muito de como que vai ser a dinâmica, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um atendimento em grupo e quase não tem interação das pessoas, for conteúdo gravado, pode ser 30 minutos. Se você tem uma comunicação direta com o cliente, aí pode chegar até uns 60 minutos. Então isso é muito relativo. O mais importante é você entregar ali a proposta que tem a ver com os temas de cada sessão. Essa é a ideia. Eu vou dar andamento, mas eu queria saber, até o momento alguém tem perguntas? Põe lá, sim, não, só para eu saber enquanto eu vou tomando água. Ninguém tem dúvidas sobre isso? Sim, não. Enfim. Primeira sessão. Contrato. Essa finalidade de estabelecer esclarecimento sobre o objetivo do que é o processo de coaching. Para quem não é pragmático, mais diretivo, tem que ser nessa sessão. Porque você não pode... Você tem o risco das pessoas acharem que você é a solução dos problemas dela. É comum isso acontecer, tá, gente? Porque ela já tentou emagrecer, ela já tentou fazer dieta, fazer exercício, e ela ouviu falar que o coach ouviu suas postagens,
falou que o coach vai resolver a vida dela. E não é assim que funciona. Entendeu? Então tem que deixar muito claro o esclarecimento, investigar as expectativas. Então um bate-papo, uma conversa. Entendeu? É um acordo. Você pode perguntar o que você acha que o coach faz, que o coach não faz. Explica para ela que o coach é um processo de desenvolvimento pessoal. Só que ele é indicado para as pessoas que querem mudar as suas crenças, querem mudar os seus hábitos. Como aqui é uma certificação, é um processo de coach de emagrecimento, você pode até usar muito essa palavra. Hábitos saudáveis, hábitos alimentares, hábitos de atividade física. Você pode falar muito isso. Porque às vezes o coach fica muito preso a crenças, né? E às vezes nem o cliente sabe o que é isso. Ou que ele acredita. Então, deixa claro, o que você espera que vai ter no processo de coach? Quais são as suas expectativas? O quanto você está comprometido? Porque se a pessoa fala assim, de 0 a 10, eu estou comprometido 10. Tá bom, você está comprometido 10, então você está disposta a fazer exames clínicos? Você está disposta a procurar médicos, nutricionista, profissional de educação física? Não sei e tal. Aí já muda, né? Então ela tem que entender que se ela está realmente disposta a querer emagrecer, vai precisar de outros profissionais. E o que eu mais vejo, principalmente na área de coach, é o contrário. As pessoas falarem que, não precisa, o coach resolve todo o problema. Não, não é assim. Então a gente tem que ser extremamente ético, gente. O coach não prescreve nenhum tipo de alimentação. O coach não prescreve atividade física e nem exames clínicos. Ele faz com que, ele é como se fosse um gatilho. Esse gatilho que ele vai dar no cliente é no sentido de vai, o que você precisa. Ele pode e deve promover hábitos saudáveis conforme diretrizes governamentais. Então, quando nós ouvimos na televisão que o Ministério da Saúde falou que a população brasileira precisa ter um prato saudável, consumir arroz, feijão, legumes e carnes. Isso é uma recomendação de prato saudável, então é de domínio público. É uma promoção de hábitos alimentares saudáveis. Isso você pode fazer. O que você não pode e nem deve come tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura, lipídio, ainda fala assim. Não entra nessa onda. Quem faz isso é nutricionista. E é por isso que tem muita gente que se queima no mercado e recebe processos por exercício ilegal da profissão, porque vende errado. A sua missão, anota isso muito grande, é fazer com que a pessoa que está no nível de consciência seja direcionada ao nível mais alto, para que ela tenha controle e autonomia. E aí você pode falar, Paulo, então quer dizer que ela não precisa de coach? Então os próprios profissionais da saúde poderiam resolver esse problema. E é aí que você se engana. Porque muitos, eu não vou generalizar, mas a maioria desses profissionais da área da saúde, eles são tecnicistas. Eles estão preocupados com uma questão muito técnica da prescrição ou da atividade física. Se você que está fazendo a certificação é um desses profissionais da área da saúde, é só você pensar quantas disciplinas que você teve na graduação que teve foco nas questões comportamentais. Foram pouquíssimos. Não é verdade? Então, é por isso que a gente tem que pensar assim, eu posso incorporar isso na minha atuação profissional? Posso, mas deixar claro para o cliente em que momento que eu vou usar o coach. O coach não prescreve. Entendeu? Você tem que assumir, o coach não prescreve. Ou falar, nesse momento eu não sou coach. Então temos aqui a Tati que está assistindo, que é profissional de educação física. Ela tem que deixar muito claro para os clientes. Nesse momento eu sou coach, nesse momento eu sou mentora, nesse momento eu sou profissional de educação física.
Ou eu sou uma personal trainer coach, que em alguns momentos eu coloco técnicas e ferramentas. Por quê? Na atuação profissional, ela prescreve exercício. Mas vai ter momentos que ela vai promover hábitos de saúde, incluindo exames médicos, incluindo hábitos alimentares. E que a cliente que vai tomar a decisão se ela vai ou não fazer exame clínico, se ela vai ou não procurar um profissional de educação física, um nutricionista. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando for reformular uma pergunta. Tem que ser extremamente pontual, sem induzir a uma resposta. Não sei se vocês perceberam, tem um checklist, depois eu até mostro. Checklist de hábitos saudáveis, o que a pessoa tem que fazer. Tem todo um item. Você só apresenta. Fala, este é um checklist, onde contém a recomendação de médicos, profissionais da área da saúde que você tem que procurar, exames clínicos e teste físico antes de fazer qualquer atividade física. Coloca um X, quais são os itens que você acha que faz sentido para você fazer. E deixa ela pensar. Se você é profissional de educação física, você pode falar, esse de teste é importante para isso, mas deixe claro para a cliente que momento que você é coach, que momento que você é profissional da área de educação física. Não sei se confundiu, mas ficou claro para vocês isso? Se confundiu, me fala. Paula, não entendi nada. Ou, beleza, fala aí comigo. Então, além de investigar, nós também validar o início do processo. E aqui você não tem que ter medo de ser feliz, não tem que ter medo. Eu já tive muita recusa. Eu sei que dá uma dor no coração. Pô, vai perder um cliente. Melhor perder um cliente ou mais do que este cliente falar na mídia, falar em qualquer lugar que você é um charlatão. É assim que você quer ser lembrado? Ou lembrada? Como alguém que promete algo e não cumpre? Por isso que você tem que ser muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Tudo bem? Validar. E aí você faz uma apresentação. Seja breve nessa apresentação. Fala que você teve sua formação acadêmica, caso você tenha, quantos anos de experiência você tem, fala um pouco quanto tempo que você atua como coach. Não tem problema você falar, não tem problema. Você fala assim, olha pessoal, eu me formei há um mês, me formei agora, minha primeira sessão, estou dando o meu melhor, gostaria muito lá no final de ter o seu feedback. Simples assim. Não tem problema nenhum. Eu por muito tempo eu atuei, aliás, por mais de 5 anos, 6 anos, agora vai fazer em julho, que foi minha primeira certificação de coach. Eu sempre fiz atendimento individual, mas eu nunca fiz em grupo. E agora eu vou fazer em grupo. E eu vou falar isso. Minha primeira turma em grupo. Sempre fiz individual. Eu sempre fiz. Não tem problema nenhum você falar isso. Explicar o que é o coach. Identificar eventuais assuntos para o quebra-gelo. Outro item que é importante. Não sei se vocês já fazem isso. Tem pessoas que por natureza já têm isso muito forte. Que é o famoso quebra-gelo. Todo mundo sabe o que é o quebra-gelo? São aqueles assuntos, conversas que você tem no início de cada sessão. Ao invés da pessoa chegar, imagina a pessoa você convida ela para almoçar na sua casa. E aí, você combinou meio-dia. Ela entrou meio-dia e fala, cadê a mesa? Deixa eu sentar na mesa e já pegar o prato e sair comendo. Você acha isso legal? Não é. Então o ideal como que é? Você identificar que assuntos que essa pessoa mais gosta e pergunta abertamente. Que assuntos que você gosta? Você gosta de que fala sobre o quê? Você gosta de seriado? Você gosta de esporte? Qual esporte? Futebol? Qual time? Aí você tem que perceber, ele é fanático por esporte, não é fanático? Dependendo
do nível, você pode até arrumar uma confusão. Então você tem que entender o universo dessa pessoa, o que ela gosta. Porque essa estratégia do quebra-gelo é justamente para gerar empatia, que é a técnica de rapport, vocês devem ter visto na metodologia. O quanto é importante você se aproximar muito de assuntos que as pessoas gostam, os seus clientes gostam, principalmente no atendimento individual. Principalmente. Quando é atendimento em grupo, talvez não seja tanto assim, mas você pode fazer uma enquete. Boa noite, para quem não falei, Jamila, Tatiana já tinha falado, enfim, vamos lá. Quebra-gelo. Perguntar para o cliente qual é o principal objetivo, por que essa pessoa está te procurando, você tem que saber. Até para você ter o contrato. Esta é uma parte que eu vejo que tem gente que tem uma certa resistência. Não sei se é o caso de vocês. Sabe assim, não estou acostumado, eu sou muito de verbal. Hoje mesmo, uma pessoa queria fazer um projeto comigo, eu falei, não, dá para se adiantar? Contrato primeiro. Sem um contrato na mão a gente não consegue. Não tem como. E ele ficou meio assim, falou, desculpa, mas é a minha forma de trabalhar. E é o que você pode fazer. Então, com antecedência, recomendo que você solicite os dados como nome completo, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone. E essas informações você inclui no contrato, imprime e encaminha para o cliente assinar. Caso seja em grupo, ou agora a gente está numa pandemia, ou a pessoa está em outro local, transmissão ao vivo, você pode fazer o contrato em formato eletrônico. Vocês devem ter visto na certificação que tem um contrato ali, os meus dados da empresa. E a partir do momento que você está ali na certificação, você está aceitando as normas. Então é isso que você também pode fazer. Pode inclusive ter como modelo. Mas é importante você ter esse documento, porque ali está a regra do jogo, o que pode, o que não pode. Por lei, o cliente ele tem direito a 7 dias de desistência do produto, então você pode falar, a primeira sessão é gratuita, se você gostar, você mantém, se você não gostar, tem dia de volta. Então você até pode usar isso como artifício, falando que a primeira sessão é gratuita. E eu, inclusive, na venda que eu vou fazer agora essa semana, eu vou falar disso. Eu não vou falar, eu vou usar a lei a meu favor. Olha, faça inscrição, quem não quiser, cancela. Então, por isso você tem o contrato. Aplicar a ferramenta nível de conscientização do emagrecimento saudável. Vocês conseguiram aplicar essa ferramenta em vocês ou não? Só para eu saber. Coloca aí sim, não. Então, é bem legal. Essa ferramenta eu vou disponibilizar, inclusive, para as pessoas. Pode compartilhar este material. Isso não pode ser comercializado. Mas quanto mais pessoas identificarem o seu nível de conscientização, mais elas estão propensas. Inclusive, eu recomendo isso. Você cede essa ferramenta para a pessoa, perceba se ela está no nível de consciente da solução, e aí ela está disposta, apta para ir para um processo de coaching de emagrecimento. Entendeu a importância da ferramenta? Sim ou não? Fala comigo. E aí depois você aplicou a ferramenta, você vai validar com o cliente se ele está apto ou não para o processo. Então olha só, primeira sessão, ou o cliente não gostou, pede de volta, ou você devolve dinheiro porque também não está apto. Você perceber que a pessoa está resistente a querer fazer qualquer tipo de atividade física, promessas milagrosas, não quer fazer exame, coloca desculpa para tudo, ela é uma séria candidata ou candidato a não ser aprovado. Se a pessoa está disposta, já tentou de tudo, não deu certo, quer mudar, quer fazer da forma correta, está apta. Oitava, apresentar a teoria da desconstrução do emagrecimento.
Deixar de ser influenciado pela mídia. Pessoas que querem seguir um padrão estético. Amanhã eu vou falar disso no evento. Reconhecer que você é único, então você tem um padrão específico. Sem comparar com outras pessoas. É muito comum a gente querer comparar, eu quero ter o corpo igual ao da fulana de tal. Decretar guerra contra a balança. Não estou falando para você exterminar a balança. A guerra que eu falo é você ficar na noia, achar que tem que emagrecer ali no númerozinho da balança. A gente aprendeu isso, não é? E não é assim. Quem é da área da saúde sabe que o peso corpóreo que está ali envolve água, estrutura óssea, muscular, órgãos, entre outras coisas, fluidos. Então não é assim. O peso na balança não é um indicador que você vai ter. Deixa isso para quem? Para os profissionais da área da saúde. O nutricionista vai usar. O profissional de educação física também usa, mas é para eles, não é para o cliente. Deixa claro isso para o cliente. Aprender a escolher os alimentos e ingeri-los sem culpa. Esse negócio de dieta restrita, não, isso não é coisa do bem, é coisa do mal. Entendeu? Não sei se já tentaram fazer isso. Não é legal. A pessoa ela vive para quê? Só pensando no corpo? Até porque os alimentos, eles socializam. União, família. Não estou falando para você também comer o que você quer, que você vai emagrecer. Não é assim que funciona. Mas é você aprender a ingerir os alimentos. E também, ao longo das sessões, fazer com que a pessoa tenha consciência que ela tem que ingerir ali. Os alimentos que ela ingere é o que vai influenciar no processo de emagrecimento. Simples assim. Ela tem que consumir alimento, não é proteína, carboidrato e lipídio. Isso é a linguagem do nutricionista. Ela tem que aprender a comer de forma saudável, entender, conhecer cada tipo de alimento. Tem que ter equilíbrio. Movimentar-se diariamente. E, por fim, ter disciplina. O que é ter disciplina? Equilíbrio. Então, quero tomar 2 litros de água, então a minha garrafinha está aqui do lado. Entender isso, é ter disciplina, vai tomando água. Eu tenho que comer o lanche, tá meu lanche aqui, do lado. É assim que funciona. E para ter disciplina, você tem que ter planejamento. Por isso que a agenda do Google, ela vai ajudar nesse processo de planejamento. 9ª etapa, aplicar a ferramenta Roda da Vida Saudável. São os 4 pilares. Saúde, atividade física, alimentação, descanso / sono. Pedir para a pessoa dar uma pontuação de 0 a 10. Essa mesma ferramenta ela é aplicada na primeira sessão e na 5ª sessão. Você vai fazer um comparativo. Tanto da primeira quanto na última. Só um instante, pessoal. Fechou o documento aqui, eu vou abrir de novo. Até agora, enquanto eu vou abrindo aqui. Tá claro para vocês? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Eu já estou encerrando essa sessão. E aí eu vou entrar na 2ª sessão. Usa o chat. Quem quiser também pode usar o link que eu mandei do StreamYard. E aí pode me fazer pergunta que é ao vivo, tá? Você tem essa opção. 10ª etapa, explicar a ferramenta e estilo de comunicação. Aqui eu vou ser muito sincero. Na minha opinião, essa acho que é a ferramenta uma das mais complexas. Não sei se vocês perceberam isso. Que alguém teve dificuldade? Por que ela é complexa? Você tem que ler ela muito. Você tem que entender que existem os estilos, os 4 estilos. Se a pessoa ela é mais pragmática, se ela é mais reflexiva, se ela é mais racional. Você tem que entender os perfis e, de acordo com esses perfis,
as pessoas, elas têm uma predominância numa situação favorável, que a gente fala, e numa situação de estresse. São duas percepções. Então, a partir do momento que você percebe que o indivíduo ele é mais reflexivo, eu mesmo, eu sou uma pessoa extremamente reflexiva e racional. Acho que é um dos piores perfis. Por que piores perfis? Porque tudo que eu falo eu tenho que contar a história, dar uma volta para depois falar do tema. Se você me faz uma pergunta. Para quem é pragmático, ela fala logo, em vez de você dar a volta, de contar a história. Então, se eu sou uma pessoa reflexiva e eu vou atender uma pessoa que é mais pragmática, eu tenho que ser tiro no alvo. Extremamente diretivo. Só que quando eu estou numa situação de estresse, eu sou diretivo. Ao extremo. Isso dá a entender que eu posso ser uma pessoa mais grossa. Mas não é que eu sou grosso, é que eu quero resolver o problema, eu resolvo. E tem gente que é mais social, que gosta de conversar mais. É uma pessoa que faz o quebra-gelo muito fácil. Eu tenho uma dificuldade para fazer quebra-gelo, sempre tive. Mas eu aprendi a fazer. Eu percebi que todas as vezes que eu vou em reunião, tem que ter um quebra-gelo. Porque eu sempre fui assim, reunião é objetivo. Vai lá, fala rápido, direto e vai embora. Então eu coloco a cara do pragmático em reuniões. Quando eu dou aula, eu sou mais reflexivo. Quando alguém me faz uma pergunta. Eu estou aprendendo aqui, por exemplo, em transmissão ao vivo, quando eu não consigo falar com vocês, que eu tenho que ser menos reflexivo, eu tenho que ser mais direto. Que eu fico imaginando que vocês estão fazendo pergunta. Enfim, você tem que estudar todos os perfis. Pragmático, social, reflexivo, interativo. Todos os perfis você vai ter que estudar, porque em cima da pontuação maior, você vai conseguir falar para o cliente algumas características e validar. Do que fazer, do que não fazer, do que falar e do que não falar. Então, essa é a tarefa que você vai explicar para o cliente, ele vai perceber. Por isso que é importante você pedir para que ele te devolva em 1, 2 dias antes da próxima sessão. Tem que ter esse momento. Fechamos a primeira sessão? Perguntas específicas? Vamos lá. Ninguém tem perguntas? Só põe aí, sim, sem perguntas, sem dúvida. Até agora, gostaram da primeira sessão? Sem novidade? Vamos para a segunda. Segunda sessão, sonhador. Conscientizar o cliente de seus hábitos de saúde. Aqui é o momento, lembra que eu falei do checklist? Ele entra aqui. Conscientizar. Apresentar recomendações de hábitos, de exames clínicos, de uma alimentação saudável, sem prescrição. Tem que tomar um cuidado aqui, tá bom? E também quantidade de horas ideal para dormir. Pensa que são os 4 pilares. Essa é a ideia. Promover reflexão sobre a sua realidade em relação às diretrizes apresentadas. Então, com base nessas diretrizes, você vai trazer para a realidade dele o que a pessoa faz, o que não faz. Você vai perguntar. Automaticamente essas perguntas vai fazer com que a pessoa já tenha uma reflexão. E chegamos de cara. Primeira parte, quebra-gelo. Não passa de 5 minutos, mas também não seja tão rápido. 3 minutos pelo menos, de 3 a 5 minutos. Feedback do estilo de comunicação. Então aqui você vai validar com ele algumas perguntas que você vai fazendo. Então eu percebi que aqui a sua pontuação, o score maior numa situação normal, você é uma pessoa mais pragmática. Então quer dizer que as pessoas podem achar que você é uma pessoa mais direta, mais autoritária. Isso é verdade? Isso acontece? Então você vai validando com a ferramenta. Não tem problema nenhum você estar com o papel do lado, gente. Não tem problema, não tenha receio. Ali é o seu material de trabalho. É lógico que com o tempo vai ficando muito mais fácil.
Compartilhe todo o material disponível do módulo extra de recomendação de hábitos saudáveis, ou se você é profissional da área da saúde e quiser gravar algum conteúdo, faça isso, entendeu? Não tem problema nenhum, regrava. Esses módulos já estão disponíveis e eu vou também atualizar eles, mas você pode estar compartilhando o link do YouTube, está disponível lá o link, ou outras fontes, não precisa ser essas. Mas desde que a pessoa ela tem que ter consciência do que é ter uma alimentação saudável, quais as capacidades físicas, exercícios predominantes que ela tem que fazer, a ideia de fazer aeróbio, de fazer força, de fazer flexibilidade. Tem gente que acha que para emagrecer só tem que fazer aeróbio, não é assim que acontece, tem que ter equilíbrio, a quantidade ideal de horas para dormir e também os exames clínicos. Pergunte para o cliente quais foram as reflexões que ele teve após todos esses itens que você está passando para ele, de promoção de saúde, isso é importante. E aí você vai aplicar a ferramenta Mapa dos Sonhos do Emagrecimento Saudável. Aqui a gente vai falar muito dos 4 pilares, né? O que ele imagina que deve ter, falando da parte de alimentação, de saúde, de descanso, de atividade física, quais são os sonhos, as metas que ele tem que ter. As pessoas que são mais pragmáticas, isso aqui é uma dica legal, evita falar sonho. Eles são muito... sonho é meta. Até uma dica que eu falei isso no curso. Toda vez que você percebeu que tem uma pessoa que tem um perfil pragmático, substitua a palavra sonhos por metas. Você pode até falar, isso aqui é um mapa de metas, de emagrecimento. Vamos definir metas, o quanto você quer chegar. Por que eu passei a itens de promoção da saúde? É como as pessoas quando querem emagrecer, elas vão chegar com um número na cabeça. Eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero emagrecer X quilos. Mas quem disse isso para ela? Quem disse que a pessoa precisa emagrecer 10 quilos? Algum médico, nutricionista, profissional de educação física? Ou foi a própria pessoa, no achismo? Entenderam? Por isso que a gente não fala do ponto B enquanto o cliente não tiver ideia de quais são os profissionais que ele tem que consultar. Essa é uma regrinha básica. Quinta etapa. Explicar para o cliente preencher a ferramenta Tomada de Consciência do Emagrecimento Saudável, que é uma ferramenta bem legal também. 4 perguntinhas. O que é ideal para a pessoa na área da saúde? Pensando no pilar da saúde. E aí você pode direcionar que exames que ela tem que fazer, que profissionais. O que é ideal pensando na alimentação, na atividade física? Quantas horas que tem que dormir, descansar, hobbies, lazer? O que ela faz atualmente? Se ela já agendou exames clínicos, como está a alimentação dela, como está a prática de atividade física, o que ela não gostaria de mudar. Deixar claro os 4 itens. E por fim, o que a pessoa está disposta a querer mudar. Entenderam como que funciona? Então por isso que eu tenho que pensar no que ela sonha, no que ela faz, no que ela não quer fazer e no que ela está disposta a fazer. Esta é a regrinha para ela pensar durante a semana. Esteja disposta para caso ela queira tirar qualquer tipo de dúvida da ferramenta. Então isso aqui vai fazer com que ela tenha uma percepção bem diferente, né? Solicitar para encaminhar a tarefa. Terceira seção. Qual o objetivo dela? Planejamento. Você passou da fase de sonhador, identificar alternativas que o cliente tem. Então, depois que você analisou a tarefa, a tomada de consciência, você vai perceber quais são as crenças. O que a pessoa está disposta a fazer, querer mudar, não mudar. E aí já criar um plano de ação específico, pensando em metas de curto, médio e longo prazo, que é o ponto B. Essa é a proposta. Por isso que você tem que ter um sistema de agendamento.
Tem pessoas, inclusive tem até um planner, um documento que você vai usar, mas a agenda eletrônica ela é infalível, funciona muito. Eu uso a agenda eletrônica para diversas coisas há anos e funciona demais. E a proposta é que você compartilhe essa agenda eletrônica com o cliente e que, por que compartilhar? Você consegue ver se ele está fazendo movimentação ou não, se ele está alimentando os dados ou não. Caso contrário, você consegue cobrar ele. Pensa que a partir dessa sessão precisa ter um maior controle do coach. Caso não tenha controle, há uma grande chance da pessoa não querer mudar, porque até o início da terceira sessão, praticamente só ficou na intenção, entendeu? Só ficou na base da intenção. A partir de agora, é você virar chave, fazer com que ele já comece a ir para ação. E pode ser que as pessoas tenham resistência de não querer fazer uma agenda eletrônica, entendeu? Dá para fazer mesmo sem agenda eletrônica? Até dá, só que fica muito mais difícil. Como que você vai saber se está dando certo? Com a agenda eletrônica a gente consegue, porque a pessoa alimenta a agenda eletrônica. Mas essa é a dica, tá bom? Se você não tiver agenda eletrônica, a probabilidade de dar errado é muito grande. Primeira etapa, quebra-gelo sempre. Feedback da tomada de consciência, até porque você precisa transformar aqueles dados da ferramenta de tomada de consciência em plano de ação. Perguntar quais opções que ele tem para fazer exames clínicos, reeducação alimentar e atividade física, o que ele já fez, se ele procurou médico, se ele não procurou, se ele agendou, se ele foi nutricionista, se não foi. Você tem que entender como está a dinâmica. Recomendar, aqui é uma promoção, entendeu? Para que não é nada errado a gente fazer isso. A gente não está fazendo nenhum exercício legal da profissão, pelo contrário, a gente está ajudando. Deus fala, olha, o ideal é que você procure um médico, endocrinologista, cardiologista, nutricionista e profissional de educação física. Eu falo que a gente tem que trabalhar em conjunto aqui com esses profissionais e não o contrário. Tem gente que fala, tem coach que parte de uma linha que você não tem que falar nada. E eu, por muito tempo, me questionei sobre isso. Eu já acho que não. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto. Entendeu? Essa é a minha opinião. E até pensando como profissional da área da saúde, eu gostaria muito que um coach recomendasse os seus clientes para ter um atendimento com um profissional de educação física e nutricionista. Eu gostaria demais. Entendeu? Porque aí a gente não dá margem, pessoal. Não dá margem para os outros começar a falar mal da gente. Nossa, o coach acha que pode trabalhar sozinho. Não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto. Por isso que a gente tem que levantar essa bandeira. E é um trabalho que é aquela história. Eu optei pelo caminho mais difícil. Por que mais difícil? Porque eu não faço falsas promessas. Pelo contrário, eu trabalho com a conscientização. A finalidade do coach é essa. Conscientizar a pessoa. Se a pessoa saiu dos 30 dias, 35 dias, sabendo o que vai fazer a partir de agora, não valeu a pena. É isso que eu quero. Pode ser que ela nem emagreça. Sendo sincero, em 30 dias, ou emagrecer um pouco. Mas só o fato de mudar a consciência, mudar a forma de pensar, ter autonomia, é o que interessa. Entendeu? Não sendo radical, mas o caminho é esse. Planner com foco na saúde e bem-estar. E aqui o planner, não sei se vocês viram, é uma agenda mesmo, são 4 folhas. Pede para a pessoa imprimir, ou você usa no computador. Você pode abrir ali o computador, eu gosto muito de usar o computador nas sessões, ou transmissão ao vivo, a gente ali interagindo. Pedir para a pessoa agendar as datas que ela agendou os exames, consultas com o médico, como que está sendo o diário dela alimentar, prática de atividade física na semana,
quantas horas que a pessoa dorme, toma água, as prioridades, é tentar ter um equilíbrio da vida dela como um todo. Por isso que é um planner com foco na saúde e bem-estar, mas também que envolve outros aspectos, incluindo trabalho, por exemplo, e prioridades. Esta é a proposta do planner. Agenda eletrônica. Paulo, mas eu não tenho agenda eletrônica. Cria uma. Essa é uma dica. Entendeu? Não tenha resistência, turma. Eu sei que vai dar vontade de não querer fazer isso. Eu não sei se é o caso de algumas de vocês aqui que não tem agenda eletrônica. Vale a pena você ter uma agenda eletrônica para alimentar com todos esses dados. Senão fica só no papel e a pessoa não coloca em prática. E aqui é uma novidade. A ideia é que, não sei se vocês sabiam, mas muita gente já usa, não é novidade isso. Criar uma nova conta no Instagram, o cliente cria uma nova conta e essa conta eu recomendo que esteja no privado. Vai ter clientes que não querem fazer privado, quer usar a própria conta dela já existente, porque ela quer divulgar. Melhor ainda, mas a decisão é do cliente. Começa recomendando uma nova conta privada. Porque é nesta conta que a pessoa, por 7 dias, ela vai postar todo dia seus hábitos alimentares e prática de atividade física. Então, a gente fala que o ideal é que a pessoa faça pelo menos aí de 5 vezes por semana. Pode ser que naquele dia ela não poste, não tem problema, mas pelo menos a meta é essa, de hábitos saudáveis. Só as principais refeições, pode ser um almoço, um jantar, ou um café da manhã, mas que tem ali o hábito da pessoa ter esse registro fotográfico. Então, esse registro vai fazer com que só o fato de eu postar para o meu coach, para a minha coach ver, gera um compromisso. Entendeu a finalidade? Essa é a principal finalidade. Então, daqui para frente, como eu já tive consciência de ferramentas de conscientização, eu quero ferramentas de tarefas de ação. Então aqui a gente está falando que já passou 3 semanas praticamente. E que ela tem que transformar tudo aquilo que ela absorveu, principalmente com relação às diretrizes, em ações. Por isso que a gente usa o Instagram. Pode ser outra rede social? Até pode. Pode ser que daqui a algum tempo não seja mais Instagram, seja uma outra. Mas eu recomendo, pelo menos no momento, um Instagram. Isso aqui é uma novidade da atualização agora, da certificação. Tem gente que quer usar o WhatsApp? Usa. O problema é que você vai acumular a memória do seu celular com um monte de foto. Imagina se fazendo atendimento em grupo. Fica mais difícil. Entendeu? Você ter várias pessoas para você ter o controle. E já pelo próprio Instagram, você consegue, a pessoa te convida, você vai ter acesso à conta privada e dentro ali das postagens você dá um feedback rápido, entendeu? Ou com algum emotion, algum comentário rápido, para ela perceber que você viu a postagem, que pode ser um vídeo, que pode ser uma foto, como o cliente preferir. Tem clientes que não gostam de vídeo, então você pode fazer uma foto do prato, foto ali da ficha de treino, sei lá. Algo que você entenda que a pessoa saiu de casa, ou está agora com a pandemia, né? Está na sua casa treinando, está mudando seus hábitos alimentares e de prática de atividade física. Qual é o seu papel? Comentar em todos os posts. Vamos para a quarta sessão. Quarta sessão, pensa que na anterior você planejou. Teoricamente, algumas pessoas podem achar que bom, Beca. Algumas pessoas podem pensar assim, agora eu já sei tudo, não preciso nada, já tenho meu diário fotográfico, já me deu as ferramentas, já estou consciente. Aí que é o problema. Ela tem que entender que todo o processo, grava isso, que todo o processo
pode ser que tenha algumas recaídas. Pode ser que durante uma semana muita coisa aconteceu. Entendeu? Estado de humor, menstruação, briga, felicidade, comemoração, aniversário, festa, entre inúmeras coisas. E é por isso que você tem que ter uma quarta sessão chamada de crítico construtivo. E o que quer dizer isso, esse crítico construtivo? Para saber o que você tem que replanejar, o que deu certo, mantém, o que não deu, melhora. Esta é a finalidade. E até acabar sendo um estímulo para o cliente entender que a vida dele inteira vai ser assim. Vão ter semanas. Eu estava, por exemplo, até semana passada eu estava indo muito bem na academia, bem mesmo. Aí, lockdown aqui em São Paulo. Algumas cidades também, né? O que aconteceu? Tem que treinar em casa. Não é a mesma coisa. Hoje o dia inteiro preparando evento, mentoria, estou comendo menos. Tem que ter o famoso equilíbrio, entendeu, gente? Então, o crítico construtivo é você passar para o cliente a informação de que ele é humano. Encontrar os pontos fracos e dar continuidade no planejamento. Incentivar o cliente a dar continuidade nessa questão do planner, que é o planejamento lá dos treinos, do diário fotográfico, dos seus hábitos alimentares. Então a gente começa fazendo o famoso quebra-gelo, dá feedback da agenda do Google. Então é uma sessão bem legal, eu gosto dessa sessão, porque você abre o computador e fala, vamos lá, vamos abrir a agenda. Vamos ver aqui, o que deu certo? O que você acha que não foi legal? O que foi? O que a gente pode melhorar? Quais foram os principais desafios, problemas que você teve? O que você percebeu que você tinha colocado que ia se comer e não comeu? Você tinha proposto a treinar e não treinou? O que aconteceu? Que estratégias novas? No meu caso, eu tinha proposto ir para academia lockdown, mudou tudo. Então eu tive que reprogramar agora as 2 próximas semanas. Então é nesse aspecto que a gente tem que começar a rever, porque se você não tem essa sessão muito bem alinhada, é o famoso efeito sanfona, né? Por que as pessoas têm efeito sanfona? Porque tem um período muito regrado, acham que tem controle de tudo, tem algumas mudanças no seu comportamento, e aí o gatilho volta a todos os comportamentos anteriores. Então a pessoa tem que entender que ela vai ter momentos bons, momentos que talvez a expectativa foi muito grande no planejamento, mas não foi um planejamento real. Por isso que a gente tem que equilibrar. O planejamento ele é dinâmico, ele muda todo dia. É lógico que a gente tem que acordar e falar, eu estou disposto a fazer isso no dia. Que nem hoje. Eu falei, eu vou gravar o vídeo de ganhos de gatilhos mentais. Já está lá disponível na plataforma. Primeira coisa que eu fiz. Vou fazer uma postagem falando que falta um dia para o evento. Vou preparar o evento. Vou estudar a mentoria. Vou fazer isso. Então, graças a Deus está dando muito certo. Vou chegar em casa cansado. Mas por quê? Fui planejando. Mas pode ser que algumas coisas aconteceram. Eu vou fazer a gravação, minha proposta era gravar em 1 hora. Gravei em 2 horas. Atrasou outras coisas. Então é por isso que a gente tem que ter isso como um hábito, tá? E essa ferramenta eu quero dar uma atenção especial. Eu fiz uma adaptação da ferramenta Ganhos e Perdas, que eu vou chamar agora, que eu chamei de Ganhos e Perdas do Emagrecimento Saudável. Vou até tirar ela aqui. Eu vou pegar lá na íntegra. Ganhos e perdas. Eu sou apaixonado por essa ferramenta, gente. Peraí, deixa eu habilitar. Acho que agora vai. Vamos compartilhar aqui o documento. Aí.
Vocês estão enxergando? Acho que sim, né? Deixa eu só dar uma mudada aqui para vocês visualizarem melhor. Espera aí. Melhor, né? Vamos lá. Essa era uma ferramenta que já estava na certificação anterior, mas a diferença é que não desse jeito. Ó. Eu separei por blocos: alimentação, atividade física, saúde e descanso e sono. Vai dar trabalho. Pode ser que seja uma das sessões que dure até um tempo maior. Por quê? A pessoa ela já tem ideia do que faz, já tentou fazer o planner, já postou algumas fotos, e aqui que é nesse momento que ela vai perceber se tudo aquilo que ela propôs fazer é realidade na vida dela. E a ideia é que você siga essa ordem. 1, 2, 3, 4. Por exemplo, com relação à alimentação, o que você ganha se tiver uma alimentação saudável? Pensa sempre do lado positivo e depois você vai usar o negativo. É o que a gente chama da dualidade. Entenderam? Tem essa dualidade. Pensa para o lado positivo e o outro polo, negativo. O que a pessoa ganha se ela tiver uma alimentação saudável? O que ela ganha se ela tiver uma alimentação ruim? Se ela tiver uma alimentação saudável, ela vai ter motivadores pelo prazer. Vai dar esse prazer, não vai? Vai ganhar saúde. Então são vários tópicos. Se você conseguir extrair uns 3 tópicos de cada um, de cada cliente, seria o cenário ideal. Pensa que aqui essa ferramenta, todas as nossas opiniões, elas estão desorganizadas. E aqui você vai pegar todas elas e colocar cada uma em uma gaveta. Essa é a proposta. O que você perde se não obtiver uma alimentação saudável? Motivadores para a dor. O que você ganha se não obtiver isto? Caso você não tenha uma alimentação saudável, o que você ganha? Pode comer o que quer, não é assim? E o que você perde se não tiver uma alimentação saudável? E a ideia é que você depois tenha uma reflexão com o seu cliente com base nesses 4 itens. Para falar para ele qual dos polos está mais propenso para o positivo ou para o negativo. Mais motivadores ou mais sabotadores que você visualiza, que você enxerga? Pensa nesses aspectos. A mesma pergunta você vai fazer pensando nos outros pilares. Atividade física, saúde. Quando a gente fala saúde, está muito atrelado a exames clínicos, consultas com médicos. Se a pessoa tem ciência, os indicadores dela são indicadores saudáveis. Porque às vezes a pessoa acha que tem saúde, mas nunca foi no médico. Entendeu? Então ela tem a percepção de que está bem. Por isso que você tem que bater na tecla aqui, quando a gente fala de saúde, de exames clínicos e consulta com médico. O que você ganha se for no médico fazer um check-up? O que você perde se não for fazer um check-up? É nesse sentido, não saúde subjetiva. Tipo, como está a sua saúde? Eu estou bem. Por que estou bem? Porque eu não estou com dor. Não é o fato de você não ter dor que significa que você tenha saúde. É a mesma coisa. Tem muitas pessoas que utilizam anabolizante, têm o corpo considerado shapeado, perfeito, considerado na opinião deles, e internamente
cheio de problemas. Então por isso que quando a gente fala saúde, dê foco nas questões exames laboratoriais e consultas médicas. E descanso, sono, aqui você pode pegar outras dimensões do bem-estar, que envolve hobby, lazer, nesse sentido. Você vai falar. E também quantidade de horas ideal para dormir. Porque aí vocês vão perceber que nas recomendações vai aparecer a quantidade de horas ideal para que a pessoa, recomendado para que ela possa dormir. O que você ganha se dormir bem, o que você perde se você ganha dormir bem. Tudo bem, turma? Perguntas dessa ferramenta, ou da sessão especificamente. Aí depois, calma, vou cortar tudo isso na edição. Aí depois nós chegamos da continuação da tarefa. Por isso que a tarefa 3 e a tarefa 4 é a mesma. Então eu chamei de 7 mais 7. Porque 7 mais 7 começou com 7 dias e aí conclui com mais 7 dias. Então se a pessoa, alguns casos específicos, é muito raro acontecer. A pessoa ela tem que se conscientizar mais, tem que retroceder uma sessão para ela avançar. Mas muitas vezes isso acontece porque ela tem algum trauma. E aí vale a pena considerar apoio de outros profissionais. Mas não é o caso. Mas geralmente aqui, se a pessoa está comprometida, se ela fez toda etapa, todo o processo, seguiu tudo certinho, é um desafio que você vai propor para ela, para postar. Por isso que a gente fala no privado do Instagram. Para que não seja público. Porque talvez a resistência da pessoa é de postar uma foto, por incrível que pareça. Entendeu? Se você não tiver isso, como que você vai saber? Por isso que você tem que entender a evolução. Quantas vezes as pessoas aparecem lá? Ah, antes, depois. Mas o que ela fez ali no meio? Eu posso emagrecer por N motivos. Fica sem comer, fica desnutrido. Entendeu? Paula, outra palavra que possa substituir sabotador. Acredito que o cliente acha que é um termo técnico. Outra palavra que não seja o sabotador. Sabotador é o que impede da pessoa realizar aquilo. O que impede de você fazer isso? Você não precisa talvez falar sabotador. Motivador, mais comum, né? O que impede de você fazer uma ação? Esse seria um sabotador. Na verdade, o que você tem que fazer é explicar, entendeu, Adriana? Você explica para a pessoa o termo. Porque se você só falar, este é um sabotador, fala, não, sabotadores é algo na vida que a gente vê como que é negativo, que impede a gente de fazer algo. São sabotadores. É quando nós queremos fazer algo, mas vem aquela voz no ouvido e fala, não faça, fica na zona de conforto. Não sei se ficou claro para você. Você pode até chamar a zona de conforto. Também é um sabotador. Ficar na zona de conforto é muito bom. Procrastinar é um item de sabotagem. Entendeu? A procrastinação é deixar algo para depois. E por que você deixa algo para depois? Porque você quer ficar na zona de conforto, você não quer fazer coisas novas. Então se eu falar assim, você tem que tirar uma foto todo dia. Aí você fala, esqueci. Aí depois, já que eu esqueci uma, 2 não faz falta. Tá dando muito trabalho. Então já que tá dando muito trabalho, não vou fazer. Então a pessoa, ela sabotou. Por isso que você tem que ser o grilo falante, o coach. Se eu trabalho a partir da 3ª semana e por 14 dias, vocês viram aí 7 mais 7, é o quê? Programar. É nessa hora que você pode ter um grupo de WhatsApp
com as pessoas que estão ali fazendo parte, e no grupo de WhatsApp você fala, turma, não esqueça de postar a foto até tal horário. Aí você vê lá, a pessoa não postou, manda um comunicado. Tudo bem, você teve algum problema para postar, algum problema de internet, o que aconteceu? Me manda aqui pelo WhatsApp mesmo. Não tem problema, mas você tem que cobrar. Se você não cobrar, a coisa não funciona. A pessoa vai deixando para depois. Papel do coach: continuar comentando os posts. Quinta sessão e última. Isso aqui é a sessão da comemoração, né? É a sessão que você vai comemorar com o cliente, perceber se ele adquiriu autonomia. Você já vai perceber isso 2, 3 dias que a pessoa já começou a fazer as postagens. Entendeu? Depois da quarta sessão. Você já vai começar a perceber essa evolução que ela vai ter. Avaliar o que ela aprendeu. Só que tem uma estratégia. Olha, aqui vocês não podem perder a oportunidade do cliente fazer o depoimento. Então é o gatilho da prova social. Você precisa já entender que é a prova social que você vai ter aqui. Por isso que é importante você ter uma energia muito grande durante o processo, mas especialmente nas 2 últimas sessões. Ensinar para o cliente um método para ter autonomia. Então, quer dizer, não é o fato que é a última sessão que você só vai comemorar. Não, você vai ensinar uma nova técnica. E tem pessoas que nessa nova técnica, inclusive, já usa como processo de coaching, como se fosse um processo em cima do outro. Entendeu? Porque essa ferramenta é o que vai ajudar a dar continuidade do cliente a tomar as suas próprias decisões. Essa é a principal finalidade de você ensinar um método e encerrar o processo de coaching. Simples assim, você tem que encerrar o processo. Pode ser que algumas pessoas que fizeram, anota isso, você vai vender um processo de coaching em grupo, muito semelhante do que eu vou fazer agora. Para quem perdeu no começo, é um projeto que eu tenho chamado Clareza para Emagrecer, que vocês têm 80% de desconto. Desse projeto que eu fiz em grupo, caso a pessoa queira fazer um individual, você pode ou fazer um processo novamente, rever o que deu certo, o que não deu, ou fazer sessões isoladas, utilizando inclusive este método. Esse método. Então vai depender muito de cada cliente. Tá? São estratégias. Primeira etapa, quebra-gelo. Verificar a percepção do cliente com relação aos seus hábitos. Será que ele aprendeu, ele teve autonomia? Que bom, Adriana. Ótimo. Verificar o processo. Será que ele realmente entendeu os hábitos de saúde? Ficou claro para ele? Pergunta. É ele que tem que dar aula, você não vai falar nada aqui. Entendeu? Por mais que você já domina. Aqui você tem que ser expert em promoção de saúde. Promoção da saúde. Não prescrição. Ensinar o método GROUP. Os 4 pilares, novamente. Saúde, alimentação, atividade física e descanso. GROUP, que é a abreviação Goals, Reality, Option e Plan. Goal, definição do ponto B, micrometas. O que a pessoa vai fazer de micrometas para a saúde? Quando que você vai marcar os exames clínicos? Aí você já pode ser mais direto, pragmático. Aqui o coach tem que ser pragmático. Porque ele já pesquisou, já sabe. Ou, quando a sua próxima consulta? Daqui a 6 meses? 1 ano? Está na agenda? Já marca. Fazer uma análise da sua situação atual. O que a pessoa já fez exame, já foi no médico tal, não tem dinheiro, juntou dinheiro para marcar, não tem convênio, marcou no SUS,
Tem que ter isso. Realidade. Terceiro item. Saber que opções que ela tem. Tem convênio, não tem convênio, tem que marcar, não tem que marcar, sabe? E um plano diário. Como que eu vou dividir esta meta em metas menores? O que eu tenho que fazer amanhã? Procurar o médico. Na quarta. Verificar o horário do médico. Estou dando um exemplo. Então você dividir em várias metas diárias, semanais. Para a saúde, alimentação, atividade física e descanso. Só que isso aqui é um bate-papo final. Na verdade você vai alinhar. O que você está colocando na cabeça da pessoa? Por que é um método importante? Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que projetar o futuro, minha meta, que pode ser uma micrometa, porque micrometa não pode ser uma coisa assim, que é um ano. Se possível, daqui um mês no máximo, ou semana, seria ideal. Eu tenho que entender minha situação atual, projetei o futuro, ponto B. Agora, situação atual, ponto A. Que opções que eu tenho, que é a minha trajetória. E o plano de ação, que é a agenda. Ficou claro? Inclusive eu uso muito isso. Qual é o meu plano para amanhã, final do dia? Como que está a minha realidade hoje? Que opções que eu tenho? Como que é meu planejamento por hora? Você pode definir isso. Para depois reaplicar a roda da vida. Lembra que eu falei lá na primeira sessão? E vai confrontar. Bater. O que mudou? O que não mudou? É legal o que ele fez na primeira, porque muitas vezes ele nem sabe, não lembra os números. Tentar, assim, de uma forma bem direta, verificar o que evoluiu, o que não evoluiu. E aplicar uma avaliação final. O que é essa avaliação final? São perguntas. O que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele recomendaria, se ele recomendaria, por que recomendaria, e fazer um depoimento. Então consta na certificação, inclusive, um modelo de direitos de imagem. Então caso a pessoa ela queira, você queira utilizar esse material, vale a pena. Não é obrigatório aqui, mas como eu já tinha um documento, eu disponibilizei isso. Eu deixei esse material também para vocês, mas é importante que você tenha esse depoimento. Pode ser um depoimento gravado, pode ser um depoimento por áudio, pode ser um depoimento por texto no WhatsApp. Hoje em dia você pode usar todos esses materiais como prova social. Se for por vídeo, melhor ainda. O cliente vai falar, o que você acha que eu tenho que falar? O que você sentir? Fala do processo. Como que foi o meu atendimento com você? Como que você se sentiu no atendimento, nas sessões? Como que foi o meu atendimento ali a cada semana, por dia, quando eu fiz os comentários? Perceba que os próprios comentários, quando você faz o comentário, a pessoa ela responde abaixo, já é uma forma de depoimento. Você vai guardando, vai dando print das telas, vai guardando tudo. Reposta tudo isso. Esta é uma das formas, turma, para que a gente comece a ter engajamento e as pessoas começarem a perceber em você uma autoridade. É muito comum as pessoas terem receio. Será que eu tenho competência para isso? Gente, não tenha medo. O medo, ele bate na minha porta todo dia. É o que a gente chama de síndrome do impostor. Entendeu? Não tenha receio de fazer isso. Não tenha receio. Não tenha síndrome de, eu não consigo. Não, você consegue. Quando eu ouço essa palavra, você não consegue, aí que eu faço mesmo. Então, depoimentos. Não tenha vergonha de pedir. Se você já atende, peça depoimento para todos os seus clientes. Todos os seus clientes. E comemora, parabeniza, mas seja verdadeira, seja genuína. Tá lindo, emagreceu. Não, o foco aqui é na evolução, é na consciência. Até porque
35 dias. Agora vamos lá, vamos ser sinceros. Segundo diretrizes da Organização Mundial da Saúde, o ideal, vou falar uma linguagem técnica, para você ter um dispêndio calórico, para que você tenha, o ideal é que você tenha uma dieta, um equilíbrio, um dispêndio energético negativo, consumir menos calorias em relação às atividades que você faz. O ideal é que você tenha uma redução aí de peso corpóreo de 500 gramas a 900 gramas por semana. 500 a 900. Se a gente for bem conservador, 500 gramas, sendo que ele foi no nutricionista, tal, fez tudo certinho. Em um mês, que é o seu processo de coach, aproximadamente 35 dias, a gente está falando de 3 quilos, vamos arredondar para 3. 3 quilos vai ser o peso dele na balança. Entenderam? Então tem pessoas que podem perder 3 quilos, outras podem perder 5 quilos em 35 dias. E algumas 1 quilo. Mas o que muda, o que é igual em ambos os casos, é a conscientização que lá atrás ela falava assim, eu quero emagrecer e não sei como emagrecer. E que a partir de agora, ela fala assim, agora eu sei o caminho das pedras. Estou tentando refazer as coisas. Show, Adriana, é isso aí. Adriana sabe lá atrás, enquanto eu já mudei, estou mudando, e é por isso que eu tenho essa filosofia de educação contínua. Entendeu? Tais horários de pico. Isso aí. Eu não entendi, Adriana, quais horários de pico. Se puder explicar, por favor. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Que os programas que eu vejo hoje em dia de emagrecimento são programas que incentivam as pessoas a fazer promessas. Promessas no sentido de você tem que provar que o seu método vai emagrecer 10 quilos. Por isso que eu entro com a teoria da desconstrução do emagrecimento, partindo do princípio que cada pessoa é diferente da outra. A minha vida inteira, eu tive histórico de atividade física. Eu quero reduzir 4 quilos do meu peso de gordura. Entendeu? São 4 quilos, tem gente que é 40. São coisas relativas, o meu metabolismo é diferente de cada um de vocês aqui. São coisas diferentes, tem a ver com o sexo, tem a ver com a idade, tem a ver com a questão genética, tem N fatores. Tem N fatores. Por isso que é fundamental, português bem claro, não ficar nessa noia de querer, eu tenho que dar um valor, eu tenho que falar que são 10 quilos, senão eu não vou ter credibilidade. Foge disso. Foge desse padrão de que a gente, para falar que dá certo, tem que mostrar número na balança. Sendo que o mais importante é a conscientização. Vocês sabem quando que eu mudei essa minha forma de pensar? Foi quando eu fiz o meu mestrado em Ciências do Envelhecimento. Acho que eu nunca falei isso. Eu fiz o meu mestrado em Ciências do Envelhecimento com idosas, onde eu apliquei um programa de prática corporal, de dança de salão, não coreografada. E nesse programa eu queria avaliar que a dança iria reduzir o percentual de gordura, porque era uma atividade bem aeróbia que a gente fazia. Qual foi a conclusão? Não emagreceu nada durante 3 meses, nada, manteve o peso. Por quê? Eu não conseguia controlar a alimentação da pessoa, quantas horas que ela dormia, o que ela fazia depois das sessões. Ela só fazia 3 vezes o programa por semana, e de 1 hora. Então é impossível controlar essas variáveis. Mas sabe o que ficou claro? Ficou claro que evoluiu
Ah, sem problema. Sabe o que melhorou nesse programa? A percepção delas com relação à sua disposição, à sua autoestima. Isso melhorou. Então, meu resultado do meu mestrado, eu fui sincero na publicação, na minha defesa, que o pessoal da banca ficou indignado. Eu falei assim, então quer dizer que o seu trabalho não teve resultado? Quantitativo, não. Números, não. Mas qualitativo, sim. Então, esta é a proposta do emagrecimento do programa. Para que você faça com que as pessoas tenham uma mudança de consciência e, consecutivamente, melhoras em dados qualitativos. E se ela reduzir quilagem, percentual de gordura, que ótimo! Mas se ela aprender como fazer isso sozinha, melhor ainda. Faz sentido para vocês, pessoal? Não sei. Ou estou viajando muito. Ou eu estou numa fase revoltada da minha vida em que eu não admito mais ficar ouvindo essas coisas na mídia. Isso me dá uma certa revolta. Já estou muito cansado. E por fim, encerrar o processo de coaching. Acabou, obrigado. Obrigado por tudo. Estou aqui à disposição, qualquer dúvida, acabou. É assim que funciona, encerra o processo. Queria agradecer a participação de todos vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado é só me procurar. Vocês têm o meu contato, meu e-mail. Estou à disposição. Um forte abraço e até amanhã, até o evento, ou até breve. Abraço, tchau, tchau.